Olá, seja bem-vindo a mais um programa Repensar. Hoje nós estamos recebendo um convidado que para nós é um convidado especial, porque além de ter se destacado no mundo televisivo, participando de importantes momentos da TV brasileira, na sua evolução, no seu desenvolvimento, também se destacou e continua se destacando nesse mundo de livros, como autor de livros. E livros que trazem temática espiritual e que se tornaram livros importantes para o ser humano na sua formação, no seu desenvolvimento. E hoje ele está aqui para trazer mais um livro, é o seu atual livro, que tem como título Dia a Dia, Reflexões. Esse americano que tem um sotaque... que vai falar tudo errado. Um sotaque muito simpático, Rick Medeiros. Obrigado pelas palavras. É lindo esse sotaque. Eu vou falar, será que ele vai ficar muito chateado? Mas como você é uma pessoa otimista, alegre, eu acho que não vai ficar chateado com o americano do sotaque simpático, não é mesmo? Não, imagina, eu vou fingir que eu não tenho sotaque. Pois é. Eu achei até a introdução, gostei muito, obrigado. E faltou uma coisa, certo. Que agora eu fiz televisão. Eu escrevi, agora eu estou fazendo um programa de rádio, na Rádio Boa Nova, e este livro, Dia a Dia, é como eu falo no programa, é falta de criatividade. O nome do programa lá no rádio é Dia a Dia, e resolvemos fazer um livro baseado no programa Dia a Dia. Então eu expliquei o nome, Dia a Dia. Então, mas eu não falei que você está na rádio porque precisava fazer essa explicação, né, Henrique? Eu acho que eu fiz, então. Eu queria que você falasse disso. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho mais de você, porque você já escreveu vários livros. Sim. Você começou em 1999, é isso? Escreveu o seu primeiro livro? O primeiro livro foi A Passagem. Isso. Depois foi Quando Ele Voltar. Depois foi Pelo Amor ou pela Dor. Depois Vai Amanhecer Outra Vez, que foi sobre as torres gêmeas, né? Isso. Depois Diante do Espelho, Mensagens do Além, que a gente conversou, que sobre as mudanças que está acontecendo no mundo hoje. Talvez o livro foi um pouco antes do tempo, porque eu acredito que a gente está passando por uma grande transformação hoje. Não é como a gente falou, não é o fim do mundo, sim, é o começo de uma nova era. Agora essa daí, Dia a Dia Reflexões, que eu falo que eu não posso garantir que é o melhor livro que eu escrevi, porque eu não escrevi o livro, sim, eu falei o livro no rádio. Então, essa ideia do programa, Henrique, foi uma ideia sua? Do programa de rádio? De rádio. Foi, eu vou te falar por quê, porque a minha vida nos últimos 7 anos mudou muito. Eu tive um emprego por 26 anos, de uma hora ou outra perdi o emprego, mas eu aprendi muita coisa. Eu sempre falava, é bom, porque os primeiros 5 livros, eu escrevi, os primeiros 4, eu estava trabalhando. Eu fiquei desempregado 4 anos. Então é muito bom, quando você está numa boa, escrever, tudo amor, tudo paz, tenha fé, mas... Este livro, o programa de rádio, é resultado de uma metamorfose, uma mudança que eu passei também. Então eu resolvi, vou falar para pessoas que têm problemas no dia a dia, perda, problemas da família, coisas que eu aprendi e que eu acho que hoje... antes eu escrevia, com uma certa vivência na vida, mas hoje eu escrevo com um outro enfoque na vida, de tornar esta parte espiritual, espiritualidade, e mais prática. Por exemplo, na passagem eu falei sobre o que acontece quando você morre. Pô, legal, todo mundo quer saber, sim, houve a inspiração, eu escrevi, quando ele voltar... se Jesus voltasse hoje, ou o Messias voltasse hoje, um mensageiro voltasse hoje, o que ele faria? O Pelo Amor ou pela Dor foi sobre um médium com alguém no corredor da morte, lá nos Estados Unidos. Mensagens do Além foi, eu acho que mensagens da mudança que está acontecendo, mas eu acho que nada assim foi... Vamos tocar no seu dia a dia. Vamos pegar esta parte espiritual que todo mundo acha que você não pode compor ou colocar no seu dia a dia, e vamos tentar fazer isso.
Então, a linguagem desse livro é uma linguagem... É uma linguagem de rádio. Tranquila. É uma linguagem de rádio. É um bate-papo, é como se você estivesse mesmo Sim. falando, né? É como eu falei, eu não escrevi o livro, eu falei o livro. Porque eu acho que é a forma mais fácil das Também pessoas acho. entenderem. É como se estivéssemos conversando. Sim. E às vezes as pessoas, ao ouvir o seu programa, elas Perde alguma coisa. Isso. E elas falam, se eu tivesse isso escrito para eu ler, seria muito melhor, eu não esqueceria. Eu me lembro quando eu estava aprendendo rádio e televisão nas Estados Unidos, teve um ótimo professor que me ensinava a escrever. Ele falou, quando você está escrevendo para rádio ou para televisão, é muito diferente quando você está escrevendo para um livro ou para um jornal. Aí o idiota perguntou, por quê? What's the difference? Em inglês, né? Porque faculdade, what's the difference? Ele falou, seu idiota, é simples. Quando você está escrevendo para o rádio ou para a televisão, você está escrevendo para o ouvido. A pessoa não pode voltar atrás, como se pode fazer num livro ou no jornal. Então você tem que escrever um pouco diferente. Mais simples. Então, eu tentei fazer isso em todos os meus livros, de pegar uma coisa muito complicada e tornar ela simples. Mas neste livro é diferente, porque o raiz dela é um programa de rádio. Então, a linguagem é assim, tipo eu conversando com você sem o sotaque e com concordância, porque ela foi revisada, o livro foi revisado, e com concordância no masculino e no feminino. Corretamente. E o verbo certinho. Mas eu acho que até essa, lógico, no escrito a gente não pode cometer esses equívocos ou esse sotaque, essa dificuldade. Esse massacre da língua portuguesa. Essa dificuldade que a gente tem quando aprende uma outra língua, né? Mas é interessante, porque muitas vezes eu já fiz isso, sabe, Rick? Ouvindo uma fita, sim, né? Porque ao tempo que eu comecei era uma fita. Hoje a gente pega na internet. Você está mostrando a sua idade. A minha idade, Eu sou do VHS. Eu sou da época que nem tinha VHS. Então, quantas vezes, né? Nós ficamos lá voltando, repetindo para copiar, porque para assimilar melhor. Porque fica mais fácil. Então, né? o livro tem vários temas. Tem aborto, tem relacionamento, tem perdas, tem o problema. Aconteceu na minha família, um pai que rejeitou o filho porque o filho é gay. Então eu entrevistei os dois. Isso foi no programa de rádio. Claro que foi uma adaptaçãozinha para transferir isso para o livro, mas as temas são variadas. São temas do seu dia a dia. Isso é muito bom, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente precisa, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo de transformações, como que eu devo me comportar, como eu consigo mudar, o que eu devo fazer. Eu acho que essas experiências são importantes. Mas nós vamos para o intervalo e a gente volta a conversar a respeito disso. A gente volta já, logo após o intervalo. Estamos retornando com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Rick Medeiros sobre o seu mais novo livro, Dia a Dia, Reflexões. Bom, Rick, antes da gente voltar aqui ao nosso tema do livro, eu quero fazer um convite aos nossos telespectadores. Você me permite, não é isso? Depende do convite. Depende de onde. Vai sair alguma coisa do meu bolso? Não. Ok, tu pode fazer. Nós queremos convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova. Para você ter mais acesso ou maior facilidade de acesso a tanto a rede Mundo Maior quanto a rede Boa Nova de rádio, você pode colaborar conosco, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38, contribuindo para que mais pessoas tenham acesso à informação, ao esclarecimento, a essa doutrina que esclarece, que consola, que conforta, e a esses convidados nossos que nós trazemos sempre para te ajudar, para esclarecer, para nos oferecer o conhecimento que eles têm. Então, junte-se a nós, 0800 12 18 38. Até queria ressaltar a importância disso, porque você sabe que eu faço uma consultoria para as casas Andaluz da parte de televisão. Acabamos de colocar no ar uma geradora de televisão em Três Corações e uma repetidora em Ouro Fino.
E não sei se você em casa sabe, isso custa dinheiro, é luz, é salário. Então é muito importante a sua colaboração com o Clube Boa Nova, né? Clube Amigos da Boa Nova. É muito importante, não ajuda somente o rádio, ajuda a televisão na divulgação. Ó, a gente está aqui no estúdio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 7 lâmpadas, luzes fortes ligadas. E tem que pagar a conta desse luz. Tem 1, 2, 3 câmeras. Tem um rapaz aqui, funcionário, que tem contas a pagar também. Tem mais 3 pessoas trabalhando lá atrás. Então é muito importante, a gente esquece, porque está acostumado a ver televisão de graça, porque na Globo, no SBT, na Record, tem anúncios que pagam esses refletores que estão ligados, esse rapaz que está sentado lá. Aqui não tem isso. É uma dificuldade grande conseguir patrocinador para isso, não é mesmo? É difícil, é difícil. Então, depende de você, depende de vocês, porque vocês ajudando na Clube Amigos da Boa Nova, da Boa Nova, você está ajudando eu sentar aqui, você sentar aqui, e o rapaz que precisa pagar as contas da casa. E ao mesmo tempo, o retorno é para o próprio telespectador, para o próprio ouvinte, né? Sim. Porque é ele que recebe todo o nosso trabalho. Né? Então a gente deixa isso passar batido um pouco, mas não, é muito importante. Muito bom. Bom, vamos voltar aqui no nosso dia a dia. Sim. A gente estava falando que é interessante essa conversa né? íntima né? Então, quando você fala lá de relacionamento, você vai mexer com as dificuldades que as pessoas têm no seu dia a dia. Sim. Inclusive, esse tópico do relacionamento foi muito engraçado. Eu entrevistei uma menina de uma família, vamos dizer, classe A em São Paulo. O avô é dono de uma indústria em São Paulo. E ela estava tendo problemas de achar alguém. Só que no decorrer da entrevista, a gente foi para um outro lugar. Ela estava se achando vazio. Ela via que os relacionamentos dela estavam baseados em status, em fulano é filho de tal, fulano tem carro tal, então eu tenho que usar carro tal, eu tenho que usar a roupa tal, para atrair alguém que eu posso me relacionar. E eu conversei, eu falo isso do livro, que a gente, às vezes, baseia os nossos relacionamentos em fundamentos errados. E uma outra coisa, que eu falei para você que eu não lembro o que está no livro. Eu saí uma vez, um moleque, virou meu fã do Facebook, no Orkut. Eu quero encontrar com você, eu quero encontrar com você. Eu até falei em casa, amanhã eu vou encontrar com um fã meu do Orkut. E todo mundo ficou, meu Deus, é tenso, vai ser um serial killer, vai te matar. Mas eu fui acompanhado. Aí o moleque, 25, 26 anos, ele falava assim, não, no seu livro tal, na página tal, você falou isso, você... Eu falei, eu escrevo o livro, eu esqueço dela. É igual esse do rádio. Eu não propriamente nem escrevi o livro. Eu falei o livro e fizemos uma adaptação. Mas conversando com... Porque para mim, quando eu escrevo ou quando eu falo no rádio, acende uma coisa, vem aqui e eu coloco para fora e acabou. Mas eu estou me lembrando agora dessa coisa de relacionamento também, que a gente tem que parar com essa mania de... Você está num relacionamento. Você é casado, eu sou casado, de sempre quer ganhar. Sim. De impor a nossa vontade. Isto é infantil e destrói o relacionamento. Então são assuntos assim que eu falo, mas eu sempre falo que, olha, eu quero olhar não através dos olhos tradicionais, através de olhos espirituais também. Principalmente se um relacionamento acaba, para você não ficar preso a perdas. Eu falo muito de perdas neste dia a dia. Eu entrevistei uma Dona Maria. Marido perdeu um emprego, eles perderam tudo, perderam casa, perderam carro, estavam morando de favor acho que na casa da sogra, e ela estava num desespero. Não é fácil, eu sei, porque eu passei por 4 anos desempregado, não consegui achar emprego. Então não é fácil, mas uma coisa que nós podemos fazer é parar com a nostalgia de quando era assim, era melhor. O que acontece quando você faz isto?
você fica preso lá, né? lá atrás. E isto cria um conflito interno, porque aí nós vamos ver a coisa através de olhos espirituais. Nós estamos aqui para progredir, e sempre para frente, e sempre para frente, e sempre para frente. O passado pode servir como uma experiência, um aprendizado só. Mas saia, porque aí começa a criar um conflito, o passado e o presente, aí entra a depressão, entra a ansiedade, porque está criando um conflito interno. Então são estes tipos de temas, a espiritualidade prática para o dia a dia, que eu tentei fazer um livro que eu faço toda semana no programa de rádio. Muito bom. E é um livro que pode ser lido por qualquer religião, né? Ou por qualquer, sim. Não é? Não precisa, eu não preciso ser espírita para ler esse livro, para entendê-lo, porque ele não está direcionado só a espíritas, não é isso? Inclusive eu falo no meu programa de rádio, uma das coisas que eu brigo, que eu gostaria que fosse tolerância entre as religiões. No meu programa de rádio eu uso muito Padre Fábio Melo, conhece da Canção Nova? Eu acho um cara brilhante, que tem uma visão nova, uma visão diferente. Usei também no programa de rádio um pastor evangélico, Fábio Caio, que fala umas coisas práticas e bonitas. Então, se a gente começa a colocar... Não pode usar evangélico, não pode usar católico, só pode usar dessa linha aqui, a gente está criando rótulos. E o que acontece quando a gente coloca rótulos? A gente cria preconceitos. É uma coisa para a gente falar daqui a pouco, Rick. Ok. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Dia a Dia, Reflexões, de autoria de Rick Medeiros. Bom, Rick, a gente está falando no outro bloco, no bloco anterior, a gente estava falando dessa coisa o livro ele é para qualquer tipo de religião, então ele não tem preconceito nenhum. Não tem rótulo. Vai ajudar qualquer pessoa. Eu espero que sim. O objetivo é isso. Porque fala de aborto, que é um assunto... Sim, mas eu fiz um pouco diferente o aborto. Até o pessoal do rádio comentou. Eu coloquei depoimentos, é um direito da mulher fazer aborto, Eu falei, tá bom, você pode... usando a lógica, você pode chegar a qualquer conclusão, mas isto não quer dizer que essa conclusão é certa. Tá? Mas eu contei a história do meu irmão que me inspira quando eu escrevo. Ele morreu com 12 anos de idade lá nos Estados Unidos. Ele que inspirou a passagem, todos os livros, e que me levou a este caminho. Depois da morte dele, eu comecei a estudar o espiritismo, a espiritualidade, o budismo, para ver, realmente a vida não é só essa, tem coisa do além. Aí eu perguntei no livro, e se a minha mãe fizesse um aborto e meu irmão não tinha nascido, o que seria de mim? Então, também eu entendo, tem famílias que não podem sustentar uma outra criança, então eles pensam no aborto. Não, hoje em dia tem tantos métodos, tantos preventivos para você não ficar grávida. Pensa antes. Mas em vez de falar, porque você vai quebrar no inferno se você faz um aborto, tentei fazer uma coisa pessoal. E se o irmão não tivesse nascido, o que seria de mim? Onde eu estaria hoje? Cada vida aqui, o universo, eu falo, até na imperfeição nossa nesta terra, tem perfeição. Cada pessoa está para nascer, porque é para nascer. A escolha já é feita. Então, eu confesso a você que uma vez eu namorei uma menina e ela ficou grávida. Eu não queria fazer o aborto. Ela fez, sem eu saber. Eu fiquei sabendo anos depois, meses depois. Aí eu penso, mas negou uma chance. Sim. Uma chance para alguém vir aqui com todas as imperfeições,
com todas as lições duras, mas negou uma chance alguém progredir. Então, no livro, eu fiz, tá bom, a pergunta é, se o meu irmão, aquele irmão que nasceu, que deu uma grande luz para mim, que me levou num outro caminho na vida, se ele não tinha nascido, o que seria de mim? Então, seja um pouco egoísta. Geralmente, quem faz aborto é egoísta. Então, eu falo, seja egoísta e não faz um aborto, porque quem seria você se você nega aquela oportunidade, aquela chance para aquele alma nascer? Ele não tem cunho de julgar, né? Não, o seu livro, julga. ele não julga. Então, Não. isso é interessante, porque as pessoas muitas vezes não falam das suas dificuldades por conta do medo de serem julgadas. Imagina, né? Inclusive na parte do aborto, eu falo uma coisa, não julga, a palavra me ajuda, criminaliza uma mulher que escolheu ter um aborto. Ela não é pecadora, não é para ser apedrejada, não é para ser jogada fora da sociedade, é uma pessoa que tem que ser iluminada e perdoada, porque depois de muito tempo eu entendi o que foi falado, não julga os outros. Não julga os outros, para não ser julgada, tá bom, não julga, não julga os outros, porque você não sabe o caminho que aquela pessoa está passando. Você não sabe a dor, a tristeza, a mágoa que aquela pessoa está sentindo. E o que ela teve que passar para chegar a essa decisão. Chegar até aí, tá certo. Né? Então não julga, perdoa, ensina, perdoa, ilumina, perdoa e reeduca, mas não julga. Isso serve para a própria pessoa, né, Sim, Rick? não, porque ela mesmo se perdoando, ela consegue mudar o caminho. Eu né? ia falar isto, uma das coisas mais difíceis eu acho, de conseguir e perdoar você mesmo pelos erros que a gente acha que cometemos, pelos mal atos que a gente acha que cometemos. Então, eu acho que toda autoajuda começa, o fundamento, vou perdoar a mim mesmo. Só perdoando você consegue perdoar uma outra pessoa. Porque só julgando, fazendo aquela reforma íntima, importante, olhando, eu tento fazer tudo, eu não vou mentir que eu faço tudo à noite, que eu não sou santo. Muita noite, eu chego, estou cansado, eu vou dormir. Mas eu tento refletir, eu fiz isto hoje, eu fiz isto hoje, eu fiz isto hoje. O julgamento tem que ser do seu próprio jeito, não baseado em alguma doutrina. Sim. Eu fiz isto, eu perdi a paciência com fulano de tal. Eu fiz aquilo, aquilo eu fiz, foi bom. Julga os seus atos bons também. Eu fiz aquilo porque meu ego, minha vaidade falou mais alto que a razão. Eu tento fazer aquilo todo dia. Está me mudando? Tá, mas é um processo lento. Não é, amanhã eu vou acordar, sou super santo. Claro que não. Se eu era super santo, não estaria aqui. Certo. Bom, Rick, quando é que nós vamos fazer o lançamento desse livro? Ok. O lançamento é dia 15 de abril, aqui em São Paulo, Shopping Center Norte. Tá vendo? Meu Deus, Shopping Center Norte, Livraria Saraiva. Dia 15 de abril. 8 horas da noite, Livraria Saraiva, Shopping Center Norte. Agora, quem está vendo isso depois, porque a gente reprisa os programas, porque não tem muita gente contribuindo no Clube Boa Nova, então a gente tem que repetir programas que não tem grana para fazer outros. Então, quem está vendo depois, não adianta aí que eu não estarei lá. Aí só vai na livraria para conquistar, para adquirir o seu livro, Eu né? acho que é uma sexta-feira à noite, né? É dia 15, sexta-feira à noite. Muito bom. Bom, Rick, nós chegamos a... Já estamos chegando ao final, olha só. Você é tão boa entrevistadora que eu nem penso que eu vou ser uma entrevistada. Que bom. Eu tenho uma ideia para você, a gente já começou. Muito bom. A gente agradece muito, é uma alegria tê-lo conosco, porque além de nos trazer livro, você sempre nos traz algum conhecimento a mais, alguma coisa boa. É verdade? É verdade. Obrigado. Mais um Repensar se encerra. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, você pode fazê-lo pelo e-mail repensar@redemundomaior.com.br. E se você quiser adquirir esta obra, você pode entrar em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. Nós falamos hoje sobre o livro Dia a Dia, Reflexões, de autoria de Rick Medeiros. E nós temos um encontro na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá.
Mais um Repensar se encerra. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, você pode fazê-lo pelo e-mail repensar@redemundomaior.com.br. E se você quiser adquirir esta obra, você pode entrar em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. Nós falamos hoje sobre o livro Dia a Dia, Reflexões, de autoria de Rick Medeiros. E nós temos um encontro na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá!